era permitido aos pais, ao pai, ao pater familia, era-lhe permitido matar ou mandar matar as crianças que nasciam com deformidades físicas, normalmente utilizando a prática do afogamento. Que era uma coisa, enfim, natural, simples, não é? A criança era deficiente e afogava-se. Ok? Eu estou a dizer isto desta maneira um pouco para chocar, para percebermos que era assim e naturalmente assim. Quer dizer, e o homem não ia a tribunal, o pai não ia a tribunal por ter praticado violência sobre, e neste caso homicídio, sobre o próprio filho. Não é? Alguns, não conseguindo afogá-los, abandonavam-nos no rio Tibre, dentro de uma cesta, a ver se alguém depois tomava conta deles. Não é? É evidente que havia logo alguém, como hoje acontece, que tomava conta deles para se utilizar, para os utilizar depois como pedintes, como recolectores das esmolas pela cidade, que eram depois entregues ao indivíduo que fazia a sua exploração. Não? Enfim, de qualquer modo, sobreviviam mal. Outros eram, conforme as suas deformidades, utilizados como animais de exibição, nos circos, enfim, no entretenimento dos abastados, porventura do pai que os abandonou, da família que os abandonou. E era assim. Não? E era assim. No século IV, no Império Romano, que já está cristianizado, começa a impor-se esta ideia de que somos todos iguais, de que somos todos filhos de Deus, não é? E, portanto, esta nova ideia, que é uma ideia cristã, que tem base no cristianismo, de que nós devemos respeitar o outro, que o outro é igual a nós porque é igualmente filho de Deus, e pregando, portanto, a caridade e o amor entre os homens, não é? Naturalmente que isto faz algum movimento de diferença, não é? E começam a surgir os primeiros hospitais, os primeiros serviços de apoio àqueles que têm necessidade desse apoio. De qualquer maneira, estamos sempre perante uma situação perfeitamente assistencial, não é? De dar aquilo que é essencial para a pessoa sobreviver, enfim, nas condições mínimas de vida, às vezes um pouco de condições que hoje não toleraríamos para o nosso gato ou cão de estimação. Certo? Depois temos a Idade Média, não é? Vocês sabem, eu pus ali, enfim, as balizas 476-1453, portanto, a queda do Império Romano e a queda de Constantinopla, que normalmente são, enfim, os marcos, não é? Do início e do fim daquilo que se considera a Idade Média. Uma das coisas que caracterizou a Idade Média, como vocês sabem da história, é exatamente as condições de vida, não é? E as condições de saúde, que se degradaram imenso, em função, enfim, de um conjunto de circunstâncias que não podemos trazer para aqui. Não é? E aquilo que na Idade Média é muito característico é a ignorância do povo. Havia alguém que sabia algumas coisas, não é? Ligadas normalmente às igrejas, não é? E havia uma enorme ignorância da parte da população em geral. Não é? A ignorância é um terreno ótimo para o aparecimento da superstição, para a tentativa de justificação. Quando nós não sabemos uma coisa, tentamos encontrar forma de a justificar, de justificar a sua existência por alguma razão que nos ultrapassa. E, portanto, normalmente o deficiente, mesmo o indivíduo que utilizava a mão esquerda para fazer as coisas, o sinistro, como se diz em italiano, a palavra sinistro é esquerda, não é? Mas em português evoluiu para um outro significado, não é? O próprio esquerdino, só pelo facto de ser esquerdino, chegava a ser considerado possuído pelo demónio. E era castigado. No meu tempo de primária, enfim, há meia dúzia de anos, como vocês poderão verificar, em termos do tempo histórico, sim, há meia dúzia de anos,
não é? Em termos dos milhares de anos, não é? Do tempo a que estamos a falar, ainda era vulgar em algumas escolas as crianças serem castigadas por utilizarem a mão esquerda. Okay? Estamos a falar do século passado, mas não estamos a falar de há um século. Okay? Não é assim tão longe de nós. Okay? Portanto, há, de facto, um lugar à superstição, não é? Portanto, o deficiente era muitas vezes considerado como possuído pelo demónio, como feiticeiro, como bruxo, como também, em alguns casos, por exemplo, os casos de epilepsia, que em algumas sociedades era considerado como a encarnação de Deus, noutros como a encarnação do diabo. Venha ao diabo escolha. Porque uma e outra realidade não correspondem, de facto, a uma atitude de tratamento, de apoio, de suprimir as necessidades que a pessoa precisa. Não? Se consideramos que é uma encarnação de Deus, enfim, tratamos-lo de uma maneira, porventura, menos desagradável do que se fosse a encarnação do diabo, mas, de qualquer maneira, não fazemos aquilo que ele precisa. Não? E, portanto, de uma forma geral, as crianças que sobreviviam perante esta situação da Idade Média, que era, de facto, a de uma mortandade enorme, quase sempre eram separadas, segregadas, separadas da família e ridicularizadas, não é? Todos vocês têm da história a ideia de que há alguns anões e corcundas que eram utilizados nas cortes, nomeadamente, para divertir a nobreza, não é? Enfim, do mal ou menos, não é? Depois entramos numa época histórica que é a época que, no fundo, tem no centro o Renascimento, não é? Chamada Idade Moderna. O Renascimento é, no fundo, esta ideia clara de que o homem vale por si. Esta ideia clara de que é preciso fazer renascer o homem como pessoa. Não é? Independentemente das suas ligações e das suas crenças aos deuses ou aos demónios, não é? O homem está no centro, de facto, desta transformação social, que é extremamente importante, na medida em que é aqui que surge, digamos, esta corrente humanista, o humanismo, de que vocês já ouviram falar, e esta concepção da liberdade, igualdade e fraternidade que nos vem da Revolução Francesa, que depois teve, enfim, as suas derivas, como a República que agora estamos a celebrar em termos de centenário, não é? Mas, de qualquer maneira, isto faz uma enorme revolução ao nível do pensamento. Começamos a pensar as pessoas enquanto pessoas, enquanto seres humanos, não? E isto faz toda a diferença, porque, de facto, o deficiente, tal como em determinadas épocas a mulher, era considerada infra-humana. Okay? As mulheres, até certa altura, até haver um concílio que definiu o contrário, não tinham alma. Eram desalmadas. Eram desalmadas. Eu acho que é interessante nós pensarmos nisto, refletirmos sobre isto e verificarmos que é o progresso das ideias, é a reflexão que todos nós fomos fazendo ao longo dos tempos e que temos obrigação de voltar a fazer para mudar as tais mentalidades, não é? Que vão fazer a diferença. Não é apenas o nós dizermos coitadinhos ou dizermos que este alcatrão tem que subir mais um bocadinho. Não é? Isso é consequência. Não é? Temos que mudar a nossa forma de pensar, e mudar a nossa forma de pensar só pode acontecer exatamente a partir de uma população que genericamente tenha uma formação básica mais elevada, o mais elevada possível.